Olá, olá, tudo bem? Estamos de volta à nossa reflexão. Hoje vamos compartilhar um pouquinho mais do texto de Gálatas. Este é um texto, ou melhor, um livro que se aplica muito à nossa realidade atual, quando o Brasil e o mundo vivem algum tipo de polarização. E nós precisamos resgatar esta verdade do Evangelho, e Gálatas vai nos dar isso. Mas antes, você não esquece de colocar ali o seu comentário, a sua pergunta, envia também o seu e-mail, participe dos nossos cursos, academiadodiscipulado.com, uma plataforma com vários cursos, até hebraico nós temos ali. Então vai ser muito legal você estar conosco, tá bom? E vamos entrar ao nosso texto, mas solta a vinheta e nós vamos lá no texto. Um grande abraço e nos vemos após a vinheta. Voltamos então às reflexões do livro de Gálatas. Uma vez que Paulo já se apresentou, ele se identificou, mostrou a identidade do Evangelho. Agora ele passa a mostrar um pouco da sua biografia para defender o Evangelho. Ele vai usar então as suas viagens no início de ministério, de conversão, os encontros com os apóstolos, Tiago e Pedro, exatamente para provar ao judaísmo ou aos religiosos que exigiam algumas práticas do judaísmo para que estas pessoas, estes gentios, fossem aceitos no meio da igreja. Então nós temos, naquele tempo, temos o judaísmo, temos os gentios e temos a igreja de Jesus. 3 grupos sociais. E o judaísmo, os judeus que tinham se convertido ao Evangelho de Jesus, queriam que estes gentios, que nada de judeu tinham, eles assumissem algumas práticas, como a circuncisão, e algumas práticas da lei, obrigações mosaicas. E possivelmente, o texto nos diz, algumas destas práticas tenham sido mais práticas frutos da interpretação que estes religiosos faziam da lei de Moisés, visto que o próprio Jesus condenou o farisaísmo, a religião judaica, os religiosos que colocavam aos seguidores de Jesus e ao povo muito mais peso do que a própria lei colocava ou pedia. Então agora o que nós temos neste texto é que Paulo vai dizer à igreja: olha, eu estive com os líderes da igreja, eu estive com Pedro, com Tiago, o irmão do Senhor, e o que eu estou dizendo para ele é o mesmo que eu digo para você. Que o evangelho que me foi revelado foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. No versículo 11. E eles ouvem então este evangelho que é contrário, ou faz um contraste muito grande com o judaísmo ou as leis de Moisés. Por isso que Paulo vai alegar e vai apresentar algo muito interessante. Ele diz assim: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Observe então como Paulo rejeita as práticas judaicas que ferem o evangelho. Lembrando daquilo que já falei em vídeos anteriores, o que é o evangelho? 3 pontos: morte de Jesus segundo as Escrituras, ressurreição segundo as Escrituras e aparecimento ou encontro com os discípulos, os apóstolos. E a partir dali, então, Paulo agora está dizendo: olha, este é
o verdadeiro evangelho. Eu, no passado, praticava aquilo que vocês estão exigindo. A prática da circuncisão, a prática dietética, a prática de festas, a prática de ascetismo, de jejuns, de obras, todas essas práticas para ganhar o coração de Deus, do sacrifício, não somente do cordeiro, mas também o sacrifício pessoal. E Paulo passa a dizer então que este evangelho que ele apresenta a Pedro e ao irmão do Senhor Tiago é isto que eu estou escrevendo, e é verdade de Deus, ou Deus sabe que não estou mentindo, diz lá no versículo 20. E ele vai continuar então no capítulo 2, mas antes ele diz: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente, tá? Elas somente tinham ouvido que outro dizia: aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvava a Deus por minha causa. Então, amados, o que é perigoso colocar ao evangelho são as nossas regras. Eu creio de que toda a sociedade, todo grupo social, até as comunidades podem ter as suas regras, e isto pode ser até para um bom andamento. Porém, jamais essas regras podem, primeiro, ofuscar o evangelho, segundo, substituir o evangelho, e terceiro, impedir que as pessoas ouçam o evangelho. Impedir que estas boas novas, que Paulo vai citar no capítulo 1, não sejam proclamadas. Impedir que estas boas novas. E qual é esta boa nova? Esta é uma única coisa que eu vou defender sempre. A boa nova é: Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou segundo as Escrituras e apareceu aos seus discípulos e a mais de 500 irmãos. Significa de que nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos pedir práticas cristãs a quem ainda não compreendeu o valor, ainda não assumiu, não aceitou, não recebeu, não abraçou esta loucura de Deus. Deus perdoa os pecados por causa da cruz e não por causa das minhas boas obras ou da minha prática religiosa. Essa é a loucura do evangelho que eu e você precisamos anunciar. O pós-aceitação deste evangelho permita que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que trabalhou no coração do ser humano, como em Paulo, que perseguia, trabalhe nas pessoas que ouviram esta boa nova. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima reflexão. Um grande abraço e não se esqueça então de colocar ali o seu like, seu comentário, e ajuda-nos a divulgar esta mensagem que é tão necessária, assinando o nosso canal, compartilhando com seus contatos. Um grande abraço.